Você já percebeu que na Bíblia, quase sempre a maioria estava do lado errado? Nos dias de Noé, a multidão zombou e pereceu. No deserto, milhares duvidaram e ficaram para trás. Quando Jesus foi crucificado, a voz da maioria gritou por sua morte. E se eu lhe dissesse que uma das verdades mais desconfortáveis das Escrituras é que Deus raramente segue a multidão? Fique até o final, porque compreender isso pode mudar completamente a maneira como você enxerga sua fé, suas escolhas e até mesmo o propósito da sua vida. Caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Observe cuidadosamente essas palavras. O Senhor não disse que muitos encontrariam o caminho da vida. Ele afirmou exatamente o contrário. A multidão caminharia por uma estrada. Os escolhidos caminhariam por outra. Isso não acontece porque Deus tenha prazer em excluir pessoas. Pelo contrário. A Escritura afirma em 1 Timóteo 2:4 que Ele deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade. O problema não está no coração de Deus. O problema está na disposição humana de obedecer quando a verdade confronta nossos desejos. Pense em Noé. Durante décadas ele anunciou uma mensagem impopular. Cada dia de construção da arca era também um sermão vivo sobre arrependimento. Entretanto, a geração preferiu continuar vivendo como se nada pudesse acontecer. Comeram, beberam, casaram-se e seguiram seus planos. Quando o juízo chegou, não foi porque Deus não tivesse avisado. Foi porque a maioria escolheu ignorar o aviso. Charles Spurgeon costumava lembrar seus ouvintes de que a verdade nunca depende do número de pessoas que acreditam nela. Um homem com Deus continua sendo maioria diante de um mundo inteiro sem Deus. Essa afirmação incomoda nosso orgulho, mas revela um princípio espiritual profundo. A verdade permanece verdade mesmo quando é rejeitada por milhões. Ao longo das Escrituras, vemos esse padrão repetido inúmeras vezes. Abraão foi chamado para sair do meio de sua terra e de sua parentela. Moisés enfrentou o Egito praticamente sozinho. Josué e Calebe permaneceram firmes quando toda uma nação foi dominada pelo medo. Elias acreditou ser o único fiel restante em Israel, enquanto multidões seguiam Baal. Os profetas frequentemente falavam para povos que não desejavam ouvi-los. Existe uma razão espiritual para isso. O coração humano caído prefere aquilo que confirma seus desejos em vez daquilo que transforma sua vida. Jeremias 17:9 declara que o coração é enganoso acima de todas as coisas. Quando muitas pessoas compartilham os mesmos enganos, esses enganos passam a parecer normais. Porém, Deus não mede a verdade pela popularidade. Vivemos em uma época em que números impressionam. Seguidores, curtidas, tendências e opiniões dominantes frequentemente são tratados como indicadores absolutos de valor. Mas o reino de Deus opera por princípios diferentes. O Senhor nunca perguntou quantas pessoas concordavam com uma ideia antes de declarar se ela era verdadeira ou falsa. Quando Jesus caminhou entre os homens, multidões o seguiam por causa dos milagres. Mas quando seus ensinamentos começaram a exigir arrependimento, compromisso e transformação, muitos se afastaram. Em João 6,66 está registrado um dos versículos mais impressionantes das Escrituras. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Perceba a cena. O Filho de Deus estava diante deles. A própria verdade falava. Ainda assim, muitos foram embora. A maioria não permaneceu. A maioria não suportou o custo de segui-lo. E então Jesus olhou para os 12 e perguntou: "Vocês também não querem partir?" Pedro respondeu com palavras que ecoam através dos séculos: "Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna." Talvez esta seja uma pergunta que cada cristão precise responder em algum momento da vida. Quando a multidão segue uma direção e a palavra de Deus aponta para outra, qual voz será obedecida? Quando a cultura muda seus valores, mas as Escrituras permanecem as mesmas, quem receberá nossa lealdade? Essa questão não é apenas teológica. Ela é profundamente pessoal. Muitos homens e mulheres estão sofrendo espiritualmente porque tentam agradar simultaneamente a Deus e à multidão.
Tentam manter um pé na verdade e outro na aprovação humana. Porém, chega um momento em que a escolha se torna inevitável. Jesus disse em Lucas 6:26, Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós. Essas palavras surpreendem porque parecem contrariar tudo o que o mundo ensina. Afinal, quem não deseja ser aceito por todos? Mas Cristo estava mostrando que a fidelidade frequentemente produz oposição. A verdade frequentemente gera desconforto. A luz frequentemente incomoda aqueles que preferem permanecer nas trevas. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez sua decisão de permanecer firme em princípios bíblicos tenha gerado críticas. Talvez familiares não compreendam sua fé. Talvez amigos considerem exagerada sua busca por santidade. Talvez você tenha se sentido isolado por escolher obedecer a Deus em vez de seguir o fluxo da maioria. Se esse é o seu caso, lembre-se de algo precioso. A Bíblia está cheia de pessoas que caminharam por estradas solitárias antes de testemunharem a fidelidade do Senhor. Deus nunca abandonou aqueles que permaneceram firmes ao seu lado. E aqui existe uma esperança extraordinária. Embora Deus não escolha a maioria, Ele jamais ignora um coração sincero. Ele vê o homem e a mulher que o buscam em secreto. Ele conhece as lágrimas derramadas em oração. Ele observa a fidelidade que ninguém mais percebe. O Senhor não procura multidões impressionantes. Ele procura corações rendidos. Antes de seguirmos, permita-me lhe dizer algo importante. Se esta mensagem já começou a abrir seus olhos para verdades que muitos ignoram, imagine o que pode acontecer quando você dedicar alguns minutos por dia para restaurar sua comunhão com Deus de forma intencional e profunda. Foi exatamente para isso que criamos o e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Não se trata apenas de mais uma leitura cristã. É um guia prático para aqueles que sentem que sua vida espiritual esfriou, que suas orações perderam a intensidade de antes, ou que desejam voltar a ouvir a voz de Deus com mais clareza. Muitas pessoas passam anos frequentando cultos sem desenvolver uma intimidade verdadeira com o Senhor. Mas a transformação começa quando decidimos separar tempo para buscá-lo de todo o coração. Durante 21 dias, você será conduzido por reflexões e exercícios espirituais que podem renovar sua fé, fortalecer sua caminhada e aproximá-lo novamente da presença de Deus. O link para adquirir o e-book está no primeiro comentário fixado. Se você sente que Deus está chamando você para um relacionamento mais profundo com Ele, não ignore esse convite. Este pode ser o início de uma mudança que impactará sua vida espiritual para sempre. E se você ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens bíblicas que fortalecem a fé e ajudam você a caminhar mais perto de Deus. Muitas pessoas imaginam que ser escolhido por Deus significa receber privilégios, conforto e reconhecimento. Porém, quando observamos atentamente as Escrituras, descobrimos algo surpreendente. Os escolhidos de Deus quase nunca foram aqueles que pareciam mais fortes, mais populares ou mais influentes aos olhos humanos. Quando o profeta Samuel foi enviado para ungir o futuro rei de Israel, todos os olhares se voltaram para os irmãos mais velhos de Davi. Eles tinham aparência de líderes, possuíam porte impressionante, pareciam naturalmente qualificados para ocupar o trono. Mas Deus declarou algo que mudou para sempre a maneira como devemos enxergar as pessoas. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Enquanto os homens observavam estatura, Deus observava caráter. Enquanto os homens admiravam força exterior, Deus examinava a condição interior da alma. E assim, o jovem pastor esquecido nos campos foi escolhido enquanto os candidatos mais óbvios foram deixados de lado. Esse padrão aparece repetidamente na Bíblia. Jacó foi escolhido em vez de Esaú. José foi rejeitado pelos próprios irmãos antes de ser levantado por Deus. Gideão considerava-se insignificante quando recebeu seu chamado. Jeremias acreditava ser jovem demais para cumprir sua missão. Pedro era apenas um pescador da Galileia. Paulo perseguia cristãos antes de se tornar um dos maiores proclamadores do Evangelho.
O Senhor parece agir de maneira oposta à lógica humana porque deseja revelar sua glória e não a força do homem. Em 1 Coríntios 1, 27 e 29, lemos: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Que declaração poderosa! O mundo procura os impressionantes, Deus procura os disponíveis. O mundo exalta os autossuficientes. Deus usa aqueles que reconhecem sua dependência dele. Talvez seja por isso que tantas pessoas passam a vida inteira tentando provar seu valor diante dos outros, e ainda assim sentem um vazio profundo na alma. Elas acreditam que precisam conquistar aceitação através de desempenho, aparência, posição social ou reconhecimento. Mas o reino de Deus funciona de forma diferente. A verdadeira pergunta não é: quantas pessoas me aprovam? A verdadeira pergunta é: meu coração está alinhado com Deus? Foi exatamente essa diferença que separou Saul de Davi. Saul preocupava-se constantemente com a opinião das pessoas. Davi preocupava-se com a presença do Senhor. Ambos cometeram erros graves. Ambos falharam. Mas quando confrontado pelo pecado, Davi se quebrantava diante de Deus. Saul frequentemente procurava preservar sua imagem. Esse é um dos maiores perigos espirituais dos nossos dias. Muitas pessoas desejam parecer espirituais sem realmente buscar transformação. Desejam a aparência da fé sem o custo da obediência. Querem os benefícios do Evangelho sem permitir que o Evangelho transforme suas prioridades. Jesus confrontou exatamente esse problema entre os líderes religiosos de seu tempo. Eles eram admirados publicamente, recebiam honra, ocupavam posições respeitadas, mas o Senhor conhecia aquilo que ninguém mais podia ver. Em Mateus 23, 27, Cristo declarou: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos. Essas palavras continuam relevantes hoje. Deus não é impressionado por fachadas espirituais. Ele não é enganado por discursos religiosos. Ele vê aquilo que está escondido atrás dos sorrisos, dos títulos e das aparências. Talvez alguém esteja ouvindo esta mensagem e carregando um sentimento de inadequação. Você olha para outras pessoas e pensa que jamais poderia ser usado por Deus. Talvez se considere comum demais, velho demais, jovem demais, simples demais ou marcado demais pelos erros do passado. Mas observe quem Deus escolheu ao longo da história bíblica. Homens imperfeitos, mulheres imperfeitas, pessoas que frequentemente foram ignoradas, rejeitadas ou subestimadas pelos outros. Moisés acreditava não saber falar. Gideão acreditava ser insignificante. Jeremias acreditava não ter capacidade. Pedro negou Jesus. Tomé duvidou. Marta se preocupava excessivamente. Elias enfrentou momentos de profundo desânimo. Mesmo assim, Deus trabalhou através deles. Isso nos ensina algo precioso. O Senhor não procura a perfeição antes de chamar alguém. Ele transforma aqueles que respondem ao seu chamado. O poder nunca esteve nos instrumentos, sempre esteve nas mãos daquele que os utiliza. Há outra razão pela qual Deus frequentemente não escolhe a maioria. A maioria tende a confiar em si mesma. A maioria tende a sentir-se segura em seus próprios recursos. Já aqueles que reconhecem sua necessidade de Deus desenvolvem uma dependência que os aproxima do Senhor. Foi isso que Jesus ensinou nas bem-aventuranças ao declarar: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Ser pobre de espírito não significa fraqueza espiritual. Significa reconhecer que precisamos desesperadamente da graça de Deus. Significa abandonar a ilusão da autossuficiência. Significa entender que sem Cristo nada podemos fazer. Essa verdade é libertadora. Você não precisa impressionar Deus. Não precisa competir com outras pessoas. Não precisa provar seu valor diante do céu. O Senhor já conhece suas limitações,
suas lutas e suas feridas. Ele conhece os momentos em que você se sente fraco. Conhece as batalhas que ninguém vê. Conhece as orações silenciosas que jamais foram compartilhadas com outra pessoa. E talvez seja justamente nesses lugares escondidos que Deus esteja realizando sua obra mais profunda. Enquanto o mundo celebra aquilo que é visível, Deus trabalha no invisível. Enquanto a multidão corre atrás de reconhecimento, o Senhor molda caráter. Enquanto muitos procuram destaque, Deus forma servos. Por isso, nunca subestime os pequenos começos. Nunca despreze os dias aparentemente comuns. Nunca pense que sua fidelidade passa despercebida diante do céu. O mesmo Deus que viu Davi nos campos, José na prisão, Daniel na Babilônia e Ester no palácio, continua vendo cada detalhe da vida daqueles que o amam. E frequentemente, quando ninguém mais percebe valor em uma pessoa, Deus está preparando exatamente essa pessoa para cumprir um propósito que ultrapassa qualquer expectativa humana. Existe um momento na vida espiritual em que cada pessoa precisa decidir se seguirá a voz de Deus ou a voz da multidão. Essa escolha parece simples quando estamos lendo as histórias bíblicas. Porém, quando somos nós que enfrentamos a pressão, a rejeição ou a incompreensão, percebemos como essa decisão pode ser difícil. Foi exatamente isso que aconteceu com Josué e Calebe. Depois que os espias retornaram da terra prometida, 10 deles espalharam medo por todo o acampamento. Falaram sobre gigantes, muralhas e impossibilidades. O povo ouviu aquelas palavras e imediatamente foi dominado pelo pânico. Mas havia 2 homens que enxergavam a mesma realidade através de uma perspectiva diferente. Josué e Calebe também viram os gigantes. Também viram as cidades fortificadas. Também conheciam os desafios. A diferença era que eles estavam olhando para a situação através das promessas de Deus. Em Números 14, 8, 9, Calebe declarou: "Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor." A multidão escolheu acreditar no medo. 2 homens escolheram acreditar em Deus. O resultado foi impressionante. Toda aquela geração perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Apenas Josué e Calebe permaneceram firmes e receberam aquilo que Deus havia prometido. Essa história revela uma verdade espiritual profunda. Nem sempre o consenso está correto. Nem sempre aquilo que parece lógico aos olhos humanos corresponde à vontade de Deus. Às vezes, a fé exige caminhar em uma direção diferente daquela escolhida pela maioria. Vivemos em uma época em que opiniões se espalham rapidamente. A cada dia surgem novas ideias, novas tendências e novos valores sendo apresentados como verdades absolutas. Muitas vezes, quem permanece fiel aos princípios bíblicos é tratado como antiquado, rígido ou ultrapassado. Mas a palavra de Deus não muda porque a cultura mudou. Isaías 40:8 declara: "A erva seca e a flor cai, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente." Essa estabilidade é uma das maiores bênçãos que um cristão pode possuir. Enquanto o mundo vive em constante mudança, o caráter de Deus permanece o mesmo. Seus princípios continuam firmes, suas promessas permanecem verdadeiras. É por isso que tantos servos de Deus ao longo da história precisaram suportar oposição. Não porque fossem melhores que os outros, não porque gostassem de conflito, mas porque escolheram permanecer fiéis quando a maioria seguia outro caminho. Pense em Daniel. Toda a Babilônia se curvou diante dos decretos do rei. Toda a estrutura política e religiosa pressionava pela conformidade. No entanto, Daniel continuou orando ao Senhor, mesmo sabendo que isso poderia custar sua própria vida. Ele não possuía apoio popular. Não tinha uma multidão defendendo sua posição. Não contava com aprovação coletiva, mas possuía algo infinitamente mais importante: a convicção de que Deus era digno de sua fidelidade. Quando foi lançado na cova dos leões, parecia que a maioria havia vencido. Parecia que a pressão do sistema finalmente havia triunfado. Porém, durante aquela noite, Deus mostrou que sua presença vale mais do que qualquer apoio humano.
quantas vezes isso também acontece em nossas vidas. Há momentos em que obedecer a Deus parece nos colocar em desvantagem, talvez no trabalho, talvez nos negócios, talvez dentro da própria família, talvez em relacionamentos, talvez em decisões financeiras. A tentação de seguir o caminho mais popular pode parecer muito atraente. Afinal, ninguém gosta de ser criticado, ninguém gosta de ser excluído, ninguém gosta de caminhar sozinho. Mas existe uma pergunta que merece ser feita. De que adianta ganhar aprovação humana e perder a paz que vem da obediência? Jesus fez uma pergunta semelhante em Marcos 8,36. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Essa questão continua ecoando através dos séculos porque toca exatamente no centro do problema humano. Muitas pessoas passam a vida inteira buscando aceitação, querem ser admiradas, reconhecidas e validadas. Entretanto, frequentemente sacrificam valores eternos em troca de aprovação temporária. A multidão muda de opinião rapidamente. Deus não. A multidão pode aplaudir hoje e rejeitar amanhã. Deus permanece fiel. A multidão enxerga apenas a superfície. Deus vê a eternidade. Por isso, os homens e mulheres usados por Deus aprenderam a desenvolver uma fé que não dependia das circunstâncias nem da opinião pública. Eles descobriram que a presença do Senhor vale mais do que qualquer aplauso terreno. Foi essa convicção que sustentou Sadraque, Mesaque e Abednego diante da fornalha ardente. Quando receberam a ordem para adorar a imagem do rei, toda a multidão se curvou. Todos. Governadores, líderes, oficiais e autoridades. Mas 3 homens permaneceram de pé. Imagine aquela cena. Centenas ou milhares de pessoas ajoelhadas e apenas 3 figuras permanecendo firmes. A pressão devia ser enorme. A ameaça era real. A consequência parecia inevitável. Mesmo assim, eles responderam em Daniel 3, 17, 18. O nosso Deus, a quem servimos, pode livrar-nos. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Que tipo de fé produz uma declaração assim? É a fé que compreende que Deus não é digno de obediência apenas quando realiza milagres. É a fé que permanece firme, mesmo quando não vê respostas imediatas. É a fé que escolhe agradar ao Senhor acima de qualquer outra coisa. Talvez você esteja enfrentando uma situação parecida neste momento. Talvez não exista uma fornalha literal diante de você. Talvez não haja uma cova de leões. Mas existem outras pressões. Pressões para abandonar princípios. Pressões para aceitar aquilo que Deus rejeita. Pressões para permanecer em silêncio quando a verdade deveria ser proclamada. Pressões para negociar convicções em troca de conforto. É exatamente nesses momentos que a diferença entre seguir a multidão e seguir Deus se torna evidente, porque a fé verdadeira não se revela quando tudo está fácil. Ela se revela quando obedecer exige coragem. E uma das maiores lições da Bíblia é esta: aqueles que permanecem fiéis a Deus podem até caminhar sozinhos por algum tempo, mas jamais caminham abandonados. O mesmo Deus que esteve com Noé na arca, com Daniel na cova dos leões e com os 3 hebreus na fornalha, continua presente na vida daqueles que escolhem permanecer firmes em sua palavra. Há uma pergunta que muitos cristãos fazem em silêncio. Se Deus realmente está comigo, por que tantas vezes me sinto diferente da maioria? Por que parece que o caminho da fidelidade frequentemente conduz por estradas estreitas, enquanto tantos outros seguem por caminhos amplos e aparentemente mais fáceis? A resposta começa quando compreendemos que Deus nunca prometeu popularidade aos seus servos. Ele prometeu sua presença. Quando Jesus chamou seus discípulos, não lhes ofereceu uma vida de aplausos. Não prometeu reconhecimento público. Não garantiu conforto terreno, pelo contrário. Em João 15:19, ele declarou: Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Essas palavras são profundas, porque revelam uma realidade espiritual que muitos tentam evitar. Existe uma diferença natural entre os valores do reino de Deus e os valores deste mundo.
Onde o mundo exalta orgulho, Deus exalta humildade. Onde o mundo celebra egoísmo, Deus ensina serviço. Onde o mundo busca poder, Deus valoriza obediência. Por isso, quem decide seguir verdadeiramente a Cristo, inevitavelmente experimentará momentos de contraste. Não significa que devemos procurar conflitos ou agir com arrogância. A Bíblia nunca incentiva isso. Pelo contrário. Romanos 12:18 nos orienta: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Mas existe uma diferença entre viver em paz e comprometer a verdade. Muitos personagens bíblicos entenderam isso profundamente. José é um exemplo extraordinário. Quando foi vendido pelos irmãos, tudo parecia injusto. Quando foi acusado falsamente pela esposa de Potifar, parecia que sua integridade não havia servido para nada. Quando foi esquecido na prisão, parecia que Deus estava distante. Entretanto, durante todo aquele processo, o Senhor estava moldando algo muito maior do que José conseguia enxergar. É importante perceber que Deus frequentemente trabalha através de períodos de isolamento, rejeição e aparente invisibilidade. Esses momentos não são sinais de abandono. Muitas vezes são parte da preparação. Nós gostamos das histórias de exaltação, mas Deus também trabalha nos bastidores. Gostamos de ler sobre Davi como rei, mas antes houve anos cuidando de ovelhas. Gostamos de ler sobre José governando o Egito, mas antes houve prisão. Gostamos de ler sobre Moisés libertando Israel, mas antes houve 40 anos no deserto. Gostamos de ler sobre Paulo pregando para multidões, mas antes houve sofrimento, perseguições e rejeições. Existe algo que a maioria das pessoas não compreende. Deus valoriza profundamente o processo. A multidão normalmente observa apenas os resultados. Deus observa a formação do caráter. A multidão admira conquistas visíveis. Deus trabalha primeiro nas áreas invisíveis da alma. Talvez seja por isso que tantas pessoas desistem cedo demais. Elas acreditam que a aprovação imediata é um sinal de sucesso. Quando encontram resistência, concluem que estão no caminho errado. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário em muitos casos. Os profetas foram rejeitados, os apóstolos foram perseguidos, os primeiros cristãos enfrentaram hostilidade, o próprio Cristo foi crucificado. Se a aprovação popular fosse o critério para medir fidelidade, teríamos de concluir algo absurdo sobre a vida de Jesus. E sabemos que isso seria impossível. A verdade é que o Filho de Deus foi rejeitado precisamente porque sua luz expôs as trevas. João 1:11 afirma: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Que declaração impressionante! O Salvador veio ao mundo que ele mesmo criou, e muitos o rejeitaram. Isso nos ensina que rejeição não é necessariamente um sinal de fracasso espiritual. Às vezes, ela é consequência natural da fidelidade. Entretanto, precisamos tomar cuidado para não interpretar isso de maneira errada. Nem toda oposição significa que estamos certos. Nem toda crítica significa que estamos agradando a Deus. O verdadeiro teste continua sendo a palavra. Não devemos medir nossa vida pela aprovação da multidão, nem pela intensidade das críticas. Devemos medi-la pela obediência às Escrituras. É possível ser popular e fiel. É possível ser impopular e infiel. O critério nunca foi a quantidade de pessoas ao nosso redor. O critério sempre foi a verdade. Essa compreensão traz enorme liberdade. Quando nossa identidade está fundamentada em Deus, deixamos de viver escravizados pela necessidade constante de aprovação. Passamos a servir porque amamos. Obedecemos porque confiamos. Perseveramos porque sabemos em quem temos crido. O apóstolo Paulo expressou isso de forma admirável em Gálatas 1:10. Procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Essas palavras desafiam cada geração. Elas nos obrigam a olhar para dentro do coração. Quem estamos tentando agradar? De quem estamos buscando aprovação?
Quais decisões estamos tomando apenas para evitar rejeição? Quais convicções estamos abandonando para nos encaixar? São perguntas desconfortáveis, mas necessárias, porque muitas vezes o maior campo de batalha espiritual não está fora de nós, está dentro de nós. É ali que enfrentamos o desejo de sermos aceitos. É ali que lutamos contra o medo da rejeição. É ali que decidimos se nossa confiança estará em Deus ou nas opiniões humanas. E quando aprendemos a confiar verdadeiramente no Senhor, algo extraordinário acontece. A necessidade desesperada de aprovação começa a perder força. O medo da multidão diminui. A ansiedade causada pelas opiniões alheias enfraquece. E gradualmente, passamos a experimentar aquilo que Jesus prometeu em João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a paz que depende das circunstâncias, não a paz que depende de elogios, não a paz que depende de popularidade, mas a paz que nasce da certeza de estar caminhando com Deus. Porque no final das contas, é melhor caminhar com Deus em um caminho estreito do que seguir uma multidão inteira em direção errada. Ao chegarmos a este ponto, surge uma pergunta inevitável. Se Deus não escolhe a maioria, então quem Ele escolhe? A resposta não está em posição social, conhecimento intelectual, influência ou prestígio religioso. A resposta está no coração. Ao longo de toda a Bíblia, vemos Deus buscando homens e mulheres que estavam dispostos a confiar nele, quando todos os outros duvidavam. Pessoas que permaneceram firmes quando a pressão aumentou. Pessoas que valorizaram a verdade mais do que a aprovação. Hebreus 11 apresenta uma longa galeria desses servos. Ali encontramos nomes conhecidos e histórias extraordinárias. Noé construiu uma arca sem nunca ter visto um dilúvio. Abraão partiu sem saber exatamente para onde iria. Moisés abandonou os privilégios do Egito para obedecer ao chamado de Deus. Todos eles tinham algo em comum. Viveram pela fé. E a fé quase sempre exige caminhar antes de enxergar. A maioria das pessoas prefere garantias, prefere segurança visível, prefere respostas completas antes de dar o próximo passo. Mas Deus frequentemente trabalha de maneira diferente. Ele chamou Abraão primeiro e mostrou o caminho depois. Ordenou que Israel avançasse e então abriu o mar. Mandou os sacerdotes colocarem os pés no Jordão antes que as águas se afastassem. Esse padrão continua o mesmo hoje. Muitas vezes queremos que Deus revele todo o plano antes de obedecermos. Porém, o Senhor normalmente ilumina apenas o próximo passo. É nesse momento que ocorre a separação entre a multidão e os fiéis. A multidão exige provas completas. A fé confia no caráter de Deus. A multidão pergunta: e se der errado? A fé pergunta: se Deus está comigo, por que devo temer? Não significa ausência de medo, não significa ausência de dúvidas, não significa perfeição. Significa escolher confiar mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro quando Jesus o chamou para andar sobre as águas. Enquanto permaneceu olhando para Cristo, caminhou sobre algo impossível, mas quando voltou seus olhos para o vento e para as ondas, começou a afundar. Que retrato poderoso da vida espiritual! Quantas vezes permitimos que as vozes ao nosso redor se tornem mais altas do que a voz de Deus? Quantas vezes o medo nos convence de que a obediência é arriscada demais? Quantas vezes a opinião da maioria enfraquece convicções que nasceram na presença do Senhor? O inimigo sabe que não precisa necessariamente destruir uma pessoa para afastá-la do propósito de Deus. Muitas vezes basta distraí-la, basta convencê-la a olhar para o lado errado. Por isso, uma das características mais importantes dos escolhidos de Deus sempre foi a perseverança. Eles continuaram. Continuaram quando não havia respostas. Continuaram quando não eram compreendidos. Continuaram quando os resultados demoravam a aparecer. Continuaram quando pareciam estar sozinhos. E essa perseverança não vinha da força humana. Ela vinha da confiança em Deus. Isaías 40:31 declara: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças,
Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Observe que a promessa não é ausência de caminhada. A promessa é renovação durante a caminhada. Deus não prometeu que o caminho estreito seria fácil, mas prometeu estar presente nele. Essa verdade se torna ainda mais importante quando olhamos para os dias atuais. Vivemos cercados por distrações, cercados por vozes, cercados por opiniões. Nunca foi tão fácil seguir a multidão. Nunca foi tão fácil adaptar convicções para evitar críticas. Nunca foi tão fácil trocar profundidade espiritual por conveniência. Mas Deus continua chamando pessoas para algo maior. Ele continua procurando corações dispostos a permanecer firmes. Continua buscando homens e mulheres que o coloquem acima das tendências, das pressões e das expectativas humanas. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e pensando que sua caminhada tem sido difícil. Talvez existam momentos em que você se sente incompreendido. Talvez tenha enfrentado perdas por permanecer fiel aos seus princípios. Talvez até tenha se perguntado se vale a pena continuar. Se esse é o seu caso, lembre-se de algo precioso. Nenhuma lágrima derramada por fidelidade passa despercebida diante de Deus. Nenhuma oração feita em secreto é ignorada. Nenhuma batalha enfrentada por amor a Cristo é esquecida. O Senhor vê tudo. Ele viu Noé, viu Abraão, viu José, viu Daniel, viu os apóstolos e continua vendo aqueles que permanecem firmes hoje. A verdade chocante é que Deus não escolhe a maioria. Mas a verdade maravilhosa é que Ele nunca abandona aqueles que escolhe. Chegamos ao final desta reflexão e talvez agora você compreenda melhor por que Deus tantas vezes trabalha de forma diferente da lógica humana. A maioria nem sempre está certa. A aprovação popular nem sempre aponta para a verdade. Ao longo das Escrituras, Deus procurou corações fiéis, não multidões impressionantes. Se hoje você se sente sozinho por permanecer firme em sua fé, lembre-se. Noé, Daniel, Josué, Caleb e tantos outros também caminharam por caminhos estreitos. E em cada passo, Deus esteve com eles. Obrigado por assistir até aqui. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta verdade. Escreva também nos comentários: eu escolho seguir a Deus, mesmo quando a maioria segue outro caminho. E não se esqueça de conhecer o e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus, disponível no primeiro comentário fixado. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela. Que Deus o abençoe e fortaleça sua caminhada.